Eu estava na igreja quando Deus me deu essa visão espiritual. Eu estava no lugar que o chão era... Eu saúdo meus queridos irmãos com a paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre a questão de visão. Uma palavra muito rica. E também eu quero trazer um testemunho, meus queridos, de uma criança de apenas 9 anos, pelo qual ela teve uma visão do céu. E vamos tirar algo disso que o Senhor mostrou para essa criança, amém? Antes de iniciarmos, vamos dizer que o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, o Senhor está conosco, o Senhor está do nosso lado, Ele está aqui presente, o Senhor tem dado visões, o Senhor tem dado revelações à sua igreja, e isso é tremendo o que o Senhor tem feito, né? Para que possamos cada dia mais ter fé diante do nosso Deus. Vamos, antes de iniciarmos com essa palavra, vamos diante do trono branco, agradecer ao nosso Deus por mais um dia de vida, por mais uma experiência de ter condições de ir até Deus para nos lavar, para nos limpar, para pedir perdão ao Senhor, amém? Querido Senhor, Pai amado e Pai querido, visita essa pessoa, Senhor, pelo qual parou para ouvir essa mensagem. Abençoa, Senhor, o lar dela. Cuida, Senhor, cuida dos seus filhos, do seu casamento. Senhor, cuida dos seus problemas, Senhor. Seja com ela, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra sobre visão que eu quero trazer está lá no livro de Joel, capítulo 2, o verso 28, que diz assim: E há de ser que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a terra, e vossos filhos terão visão, e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Amém? Meus queridos, essa criança que teve uma visão do céu, ela estava na igreja orando, na consagração que ocorre de 6 horas da manhã. E enquanto essa criança estava orando, ela teve uma visão do Senhor. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui o vídeo da criança contando como foi essa visão, e vamos ganhar diante do Senhor. Aí a gente se pergunta: mas irmã, e visão existe? Será que visão existe? Visão vem de Deus, visão é do Senhor. Bem, de acordo com a nossa vida, que nós estivemos, né, debaixo dos pés do Senhor, nos consagrando, uma vida inteira de consagração ao nosso Deus, amando e respeitando ao Senhor, sendo conduzido pela sua palavra, realmente nós podemos ter uma visão vinda do alto, né, vinda do céu. E essa criança ela teve, meus queridos, e vamos ganhar diante do Senhor com aquilo que essa criança viu. Por quê? As crianças são puras, são inocentes, né, como dizem, e a palavra do Senhor diz que o reino do céu é delas, é das crianças. Tanto é que diz também, né, que se a gente não tiver aquele coração como de uma criança, não herdaremos o reino do céu. Então, vamos ficar aqui com o vídeo, vamos logo ver o vídeo, né, do testemunho de Daniel, o pequeno Daniel que tem 9 anos de idade, e vamos ver o que o Senhor quer nos falar através dessa criança, amém? Vamos analisar o vídeo, vamos ver. Fique com o vídeo, daqui a pouco nós voltamos. Eu estava na igreja quando isso aconteceu. Eu tive uma visão que eu estava no lugar branco, o chão era bem transparente mesmo. Aí tinha um anjo aqui do meu lado, um anjo. Ele segurava uma espada assim, ó. Segurava uma espada. Aí vinha um monte de anjo preto, mas se endurecia os anjos pretos. Depois vinha um monte de gente. E tinha uma pessoa no meio que tava com o rosto cobrido mesmo, não dava pra ver nada no rosto dele, só o corpo. Ele tava com um anjo preto, não era um anjo branco, era um preto. Aí vinha um monte de anjo branco pra tentar matar aquele anjo preto, mas não conseguia. Só um homem de branco, que ele tava com roupa amarela
e com o cinturão de cor de sangue conseguiu vencer. Depois nasceu um novo anjo, um anjo branco, atrás dele. Vocês viram, meu querido, que grandeza o Senhor fez na vida dessa criança. Ela fala, né? A criança está dizendo, Daniel, diz que viu, estava num lugar onde o chão era transparente e que ele via anjos pretos, né? Sobre ele, sobre outras pessoas. Porém, os anjos brancos, aquelas luzes brancas, o anjo branco ia lá com a espada e derrotava. Só que tinha um que os anjos não conseguiam derrotar. Ele via também os irmãos da igreja ali naquele ambiente. E tinha um que não conseguia derrotar. E ele disse que vinha um homem, né, de roupa dourada, amarela, com cinto de sangue, né, cor de sangue, no caso o cinto vermelho. Glória a Jesus. E esse homem era Jesus, meus queridos. Jesus se revelou para uma criança. E na visão que ele teve, Jesus destruía aquele pelo qual ele não conseguia ver o rosto, né? Porque os anjos não conseguiam destruir. Mas Jesus, quando chegou, destruiu. Isso é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor, né? O Senhor é maravilhoso. O Senhor é grande, meus queridos. E analisando essa visão que Daniel teve, nós vimos que o Senhor ele tem se revelado. O Senhor tem mostrado o ambiente, né, o cenário de guerra pelo qual o Brasil está vivendo. O Brasil, nesse momento, meus queridos, está vivenciando um cenário de guerra, da luta do bem contra o mal. E a igreja do Senhor precisa se posicionar pela palavra e os princípios bíblicos, pela palavra e tudo aquilo que o Senhor tem de como santidade. Precisamos a cada dia mais nos santificar, nos purificar diante de Deus. E para nos purificar diante do Senhor precisamos de posição, nos posicionar e ter o compromisso com Deus. Porque se existe ausência de compromisso, existirá ausência de santidade. Precisamos ter compromisso com o Senhor. E esse compromisso, ele vem através da leitura da palavra para que possamos nos encher e nos fortalecer para o dia mau. O que essa criança viu é muito sério, meus queridos. É muito sério. Ele estava dentro da igreja, de joelho orando quando isso ocorreu. E ele viu esse cenário de guerra espiritual, porque quando nós estamos de joelho na presença do Senhor, existe uma guerra para nos impedir a estar diante de Deus. E nós precisamos a cada dia mais nos posicionar por esse Deus, nos decidir mais por Ele. Em relação à visão, a visão ela existe sim, Deus pode nos dar uma visão. Lá no livro de Gênesis capítulo 28, verso 11, a gente vê a visão de Jacó, que ele viu uma escada e o Senhor apareceu para Jacó. Lá também em Atos capítulo 16 e o verso 9, né? Nos fala que Paulo teve uma visão. Aqui, ó. Atos 16, 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou o homem de Macedônia e lhe pediu, lhe rogou, dizendo: passa para Macedônia e nos ajuda. E Paulo, com isso, antes o Espírito Santo havia impedido Paulo de pregar, né? Na província da Galácia. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar o Evangelho. E depois ele tem uma visão de um homem pedindo ajuda para ir até Macedônia. E Paulo entendeu que isso era um aviso do Espírito Santo e eles foram. Então, meus queridos, Deus ele está sempre conduzindo a sua igreja quando nós nos submetemos à palavra do Senhor. Quando nós
nos posicionamos por Deus e começamos a ter um compromisso com Ele, Ele começa a ter um compromisso conosco, de nos guardar e de nos mostrar o que está por vir. Foi o que o Senhor fez com essa criança, uma criança de 9 anos. O Senhor se revelou para ela. E isso é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é tremendo, meus queridos. Quantas visões os jovens estão tendo hoje pelo mundo, principalmente aqui no Brasil. Porque o Brasil é onde está o Evangelho, o fervor do Evangelho está aqui no nosso país. E precisamos permanecer com esse crescimento. Através de nossas escolhas, nós temos que ter cuidado. E precisamos entender que a solução para o país não está nessa questão de política, mas está no Senhor Jesus. Precisamos saber a quem nós devemos adorar, é a Jesus Cristo. No entanto, as nossas escolhas irão conduzir a situação e a história, meus queridos. Temos que ter cuidado, temos que analisar os princípios bíblicos e seguir esses princípios. E tomar para nós como experiência aqueles países pelos quais os cristãos estão sendo perseguidos, aqueles países pelos quais está falido, está havendo fome, morte. Então precisamos tomar isso como experiência, porque o Senhor tem revelado a sua palavra para nós. E essa criança não escondeu, ela já repetiu isso mais de 5 vezes, a mesma história. Tenho mais de 8 vídeos aqui dessa criança falando e ela sempre repete a mesma coisa. Então foi algo que ela realmente vivenciou, algo emocionante, algo que ficou na mente dela. Aleluia. E Deus, Ele quer fazer assim na sua vida. Deus quer chegar até você. Deus quer te abraçar. Deus quer te revelar o que é que vai acontecer com você amanhã. O que é que Ele tem para você. Qual o propósito dele no coração dele para você. Deus quer revelar isso para você. O Senhor diz que Ele é um Deus que revela os seus segredos para os homens, porque Ele é aquele Deus de companhia, Ele é aquele Deus companheiro. E nós precisamos, para ter essa companhia do Senhor, precisamos entender que temos que ter comunhão constante com Ele. Ter uma constância na comunhão com o Senhor. Amém? Então, ficamos de lição, irmãos. Meus queridos, amados companheiros do canal, ficamos de lição. Essa visão que esse jovem, essa criança teve, ficou de lição para mim. Desde ontem que eu penso nessa visão. Essa visão ele teve ontem. E o cenário que essa criança viu foi um cenário de guerra. E que mostrou, o Senhor revelou a essa criança que quem ganhou foi Jesus. Aliás, Jesus já ganhou há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Não precisamos temer o que está por vir, porque a igreja do Senhor sempre vai haver um escape, sempre vai haver um cuidado para aqueles que servem a Deus. Não precisamos temer, mas precisamos estar de joelho e nos posicionar por aquele pelo qual tem os princípios da palavra do Senhor. Precisamos cooperar com o Senhor para que o bem venha sobre nossa nação. Porque a palavra do Senhor diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então precisamos ter esse tipo de cooperação. Não só coração, não só com Jesus, mas a questão da nossa decisão. Porque quem vota, meus queridos, são os homens, não é Deus. Deus não vai descer lá de cima para votar, somos nós. Nós quem decidimos. Então precisamos ver diante da palavra do Senhor o que é que o Senhor quer, o que é que o Senhor deseja. Quais os princípios pelos quais a pessoa pelo qual a gente está elegendo está apoiando. Quais os princípios.
Então, de acordo com aquele princípio que aquela pessoa está apoiando, se for bíblico, a gente vai e vota naquela pessoa. Também, se for antibíblico, a gente dispensa. Amém? Que Deus vos abençoe. Que essa visão esteja na mente de vocês, no coração de vocês, e vocês possam compreender que o Senhor tem várias maneiras de falar com a sua igreja. E Cristo Jesus é o vitorioso. Jesus já ganhou essa batalha. Jesus já ganhou. E Ele tem revelado até a uma criança. Amém? Deus vos abençoe. Dê o like e compartilhe para apoiar o canal. Deus vos abençoe.